A invasão russa no território ucraniano tem deixado o mundo apreensivo. No agro brasileiro, a tensão não é diferente, e diversos setores analisam os possíveis impactos que o conflito pode gerar. Só vamos ver grandes impactos no Brasil caso esse conflito dure muitos meses. No momento, precisamos acompanhar de perto os acontecimentos, mas não precisamos entrar em crise por isso. Na economia brasileira, ainda é difícil prever qual vai ser o impacto de todo esse conflito. Uma certeza que nós temos é que o alto preço do petróleo, por si só, já deve mexer muito com a economia do país, deixando mais caros os combustíveis e também afetando os custos de produção no campo. O petróleo do tipo Brent chegou a quase $140 por barril no início dessa semana, e isso não é bom no Brasil e nem no mundo. Na área de grãos, tanto Rússia quanto Ucrânia têm grande importância na exportação, sendo uma no trigo e a outra no milho, respectivamente. Reflexo do combate, as cotações internacionais para essas duas commodities subiram bastante nas últimas semanas. No Brasil, o problema não é tão grande. No caso do trigo, o que não é suprido com a produção nacional é importado de outros países do Mercosul. E quando faltam grãos nesses países, as compras se voltam para a Rússia. Precisamos esperar como vão ser as safras de trigo na América do Sul para avaliar a necessidade de importação. Porém, o aumento dos preços poderá também estimular o aumento de área no Brasil, aumentando a produção e diminuindo a dependência de trigo de outros países. Olhando para a cadeia de proteína animal, o fato da Rússia neste momento estar isolada do restante do mundo traz impactos para o setor no Brasil. E quando a gente fala das exportações brasileiras de carne de frango, nós estamos falando que no ano passado a Rússia importou do Brasil algo como 105 mil toneladas. Essas 105 mil toneladas representam um pouco mais de 2% do total das exportações brasileiras de carne de aves. Então, nesse momento, e a gente considerando aí uma média de 8 mil toneladas, 9 mil toneladas mensais, naturalmente com a decisão das companhias marítimas de pararem os embarques para a Rússia, especialmente nesse momento mais crítico do conflito, naturalmente há aqui um impacto do ponto de vista das exportações de carne de frango para a Rússia. Nós temos que olhar aí o aspecto como um todo, nos preocuparmos aí buscando alternativas de mercados para o nosso produto, para mantermos sempre esse crescimento orgânico que temos aí ao longo do tempo, mas principalmente olharmos aí o comportamento que teremos com relação às commodities que estão sendo afetadas neste momento de maneira muito significativa pelo aumento do milho, pelo aumento do farelo de soja, pelo aumento do custo do frete em decorrência da alta do dólar, que superou a casa dos $100. Do ponto de vista da carne suína, o que pode acontecer é uma perda de oportunidade, caso vençam as cotas que a Rússia liberou de 100 mil toneladas. As cotas vencem em final de junho de 2022, então caso o conflito se arraste, naturalmente a gente vai perder essa oportunidade de exportar um bom volume de carne suína para a Rússia. Mesmo em meio ao momento tão difícil, mercadologicamente falando, o Brasil pode se beneficiar do conflito para crescer no mercado internacional, visto que a Rússia e a Ucrânia são dois importantes competidores. A Rússia, por exemplo, exporta carne de frango para a China, na proporção aí de 120 mil toneladas no ano passado. A Ucrânia é um grande exportador de carne de aves para a Arábia Saudita, que é um dos principais mercados do Brasil. Exportou no ano passado aí algo em torno de 100 mil toneladas. Também é um grande exportador de peito de frango fresco para a União Europeia, também na casa de 100 mil toneladas. Então, o Brasil, com a parceria que já tem com esses países, como a União Europeia, com a China, com o próprio Reino da Arábia Saudita, naturalmente o Brasil pode vir a ser chamado a ocupar esse espaço que fatalmente, no caso da Ucrânia, deixará de exportar esses volumes. Por sua vez, na carne suína, a gente também vê a Rússia com uma participação bastante forte no mercado do Vietnã. Então, o Brasil também pode vir a ser chamado, o Brasil já exporta para o Vietnã, pode vir a ser chamado a suprir eventuais lacunas aí que a Rússia possa deixar também no comércio de carne suína. Na área de fertilizantes, a preocupação dos produtores tem sido maior, uma vez que o preço e oferta dos adubos deverão afetar os custos de produção, com o aumento no preço das matérias-primas.
Para as lavouras de segunda safra, os suprimentos já estão garantidos. Quem está plantando milho safrinha, quem vai começar a plantar o trigo nos próximos meses, por exemplo, já tem os fertilizantes garantidos. Os problemas podem vir para a próxima safra, a safra 2022-23. E os produtores que ainda não adquiriram todos os produtos necessários para os próximos anos vão precisar se planejar para realizar essas compras. Caso a Rússia realmente pare de exportar os fertilizantes, algumas alternativas já têm sido buscadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O plano A, né, é buscar outros parceiros que a gente terá que importar talvez quantidades menores, mas que são parceiros importantes nesse momento. O Chile tem potássio, né? Então nós estamos já fazendo reunião. Nós temos ureia, que é um outro problema, que são os nitrogenados, que nós temos muitos países na região lá do Oriente Médio, que também tem. Nós temos Arábia Saudita, nós temos Catar, nós temos outros países que também têm disponibilidade dessa matéria-prima nitrogenada, Israel. Então nós temos aí algumas alternativas para suprir, né, essa deficiência que a gente pode vir a ter. Por essa razão, os portos brasileiros já estão sendo preparados para que daqui a 3 meses o fluxo de chegada dos adubos seja mais rápido. Com isso, ainda não é momento de pânico para os produtores. É muito cedo ainda para a gente ter veredito se nós temos aí o caos ou não. Não é isso. Nós temos aí que ter alternativas e estar à frente com soluções para que se terminar agora o conflito, ótimo, né? Como é que vão ser as sanções? Nós só vamos saber isso a hora que isso realmente tiver posto. Hoje nós temos aí perspectivas do que pode ou não acontecer. Esperamos que o conflito se resolva da maneira mais rápida possível, pela razão principal que são as pessoas que lá estão, e podemos aí ter uma normalidade ou uma volta a uma normalidade.